Você falou que com 18 anos, quando você escreveu o seu primeiro livro, era o fim da Guerra Fria, e você imaginou que digamos, com essa orfandade da Guerra Fria como cenário de trilha, o Oriente Médio seria um novo cenário de conflagração. É para a literatura que eu estava me referindo. Mas hoje em dia tem uma corrente de pensamento, um tanto quanto em moda, que fala em choque de civilizações. Teve muito em voga isso daí na época do 11 de setembro. Uhum. Você imaginava alguma coisa assim? Não nesses termos. Talvez eu imaginasse, mas não com essas palavras, né? Esse choque de civilizações, na verdade, que ele existe, ele se dá muito pela ignorância, no meu entendimento. O Ocidente é muito mais fechado do que ele pensa. As pessoas aqui no Ocidente, elas não têm uma visão global como elas pensam que têm. É só você ler o noticiário internacional dos jornais brasileiros, ou mesmo de jornais europeus e tudo, e você vê uma visão muito limitada sobre o que acontece de uma determinada fronteira da Europa para o leste, né? Eu acho que o choque de civilizações, as pessoas, eu descobri isso muito nesses anos todos escrevendo esse livro. Nesse livro O Véu, por exemplo, eu tive a preocupação de retratar o Irã dessa maneira. As pessoas são muito mais parecidas do que as pessoas supõem, né? Quer dizer, os povos são muito mais parecidos, né? O ser humano é muito mais parecido. O que é um iraniano comum? Qual é a preocupação que um iraniano comum tem? É de pagar suas contas no final do mês, é de criar seus filhos, de preocupação com o trânsito. Teherã tem um trânsito infernal, então tem aquela hora, vai ser a hora do rush, vai ser não sei. Então isso tudo compõe um mosaico, a multiplicidade das sociedades, e essa visão falta muito a nós aqui. O Brasil, por exemplo, é um país muito fechado. O brasileiro médio pouco sabe do que acontece fora das nossas fronteiras. Ele sabe alguma coisa dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está na mídia e tem o cinema americano, tem a música, a cultura americana, né? Ela é um fator de influência muito forte. Mas se você sai dos Estados Unidos, de Paris, de Londres e tal, você pergunta para um brasileiro médio, nem Oriente Médio, você pergunta sobre a Grécia ou sobre a Dinamarca, ele não vai saber te falar. Porque nós somos aqui muito fechados, os americanos são muito fechados também, norte-americanos, né? Porque nós também somos americanos, né? E eu, de algum modo, o Brasil é um país importante, né? Por mais que os brasileiros digam que não, o Brasil é um país importante, é um país cada vez mais inserido num contexto internacional e, ora bolas, nós fazemos parte do mundo, né? Por que eu não posso, por exemplo, fazer um livro? Eu fiquei pensando assim, por que eu não posso fazer um livro que se passe no Brasil, mas também esteja além das nossas fronteiras, aborde outros assuntos que não são assuntos naturais da literatura brasileira, não são assuntos, comuns na nossa tradição brasileira. E foi uma das ideias que me moveram, foi até mais do que essa questão do choque das civilizações. História, cultura, religião, gastronomia, negócios, festas e a contribuição para o Brasil. Saiba tudo o que acontece na comunidade árabe brasileira. Na revista Shams.